Ai, gente, eu não acredito que eu perdi essa edificação linda dessa mulher. Depois eu gravo sozinha, mas eu vou gravar e botar nesse vídeo. Gente, receba Muito boa meus noite. cinco, a Vanice, essa duplo diamante, diretamente do Brasil para todo o internacional. Parabéns, meu amor. Muito Bota aqui, obrigada. muito obrigada, você é demais. Gratidão. Muito boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite, né, Catarina? E muito obrigada pela apresentação. Pessoal, a minha luz, ela é um pouco turva, porque eu moro num sítio às margens do Rio São Francisco, coisa mais linda do mundo. Então, assim, é por isso que aqui a luz é toda quente, tá? Então, é por isso que eu acho que vocês talvez não estejam com tanta nitidez. Eu vou procurar colocar, deixa eu ver se eu coloco aqui em uma posição que eu acho que fica um pouco melhor. Um minutinho, que agora que eu estou me vendo completa, deixa eu girar aqui, deixa eu ver se eu consigo. E aí vocês vão me dizendo se está melhor ou não. Ficou mais clara a luz? Ou não? Ou está do mesmo jeito? Acho que tá do mesmo jeitinho. Está do mesmo jeitinho? É porque o ponto de luz é bem aqui. O... Não Era tem um dos problema, tu já meus. tem luz, minha Tem filha. problema não, né? Né? Era um dos meus sonhos, né? E eu acho que sonhos são para ser realizados justamente você ter qualidade de vida. Então, hoje eu moro simplesmente no Rio São Francisco. É um rio, um dos mais importantes aqui do Brasil, e ele passa no meu quintal. Ó, que privilégio você morar assim com o rio passando no seu quintal. Então, aqui, como a minha casa é toda rústica, aí a luz é toda amarela, é por isso que não fica tão. Eu vou ter que providenciar um outro local quando eu for fazer treinamento. Porém, hoje, assim, estou muito feliz, assim, gratidão realmente por estar com vocês. É uma coisa que eu amo, é estimular mulheres a serem prósperas. E eu quero já combinar uma coisa aqui com vocês, que é o seguinte: eu sempre começo meus treinamentos, as minhas palestras, falando o seguinte: pessoas prósperas, elas vibram na mesma frequência. Então, eu quero que vocês tratem muito bem essa energia de hoje à noite, que todos os dias vocês tratem muito bem a sua energia, porque é justamente essa nossa energia que, quando nós nos relacionamos com os nossos clientes, que isso faz a diferença no nosso negócio. E nesse mês, nós estamos comemorando aí o Dia do Empreendedorismo Feminino, a gente tem tratado de alguns desses alguns detalhes assim no nosso processo. E um dos detalhes é justamente a nossa energia. Então, que cada uma de nós tenha esse cuidado conosco, de tratar a nossa energia para que a gente possa passar essa nossa energia para o nosso cliente, para a nossa equipe, né? E para que a gente cresça realmente e faça um negócio próspero. Eu vou falar muito aqui com vocês a respeito de prosperidade, porque é uma coisa que eu acredito e eu quero que vocês entendam que prosperidade não está relacionado a cifras que você tem no banco, ou seja, não é aquele valor que você tem no banco, mas sim o quanto você é grato, o quanto você tem e o quanto que você é feliz, é esse equilíbrio que você vive. Então, assim, por acaso, o seu equilíbrio da sua vida, seja ele profissional, pessoal, né, como é que está? Então, hoje a gente vai trabalhar muito esse vínculo com o empreendedorismo, porque o nosso maior objetivo na vida é ser feliz, é termos condições de dar o melhor, tanto para a gente quanto para as pessoas que estão ao nosso redor, que estão conosco, que no caso, nossa família, os nossos clientes, nossos amigos, e isso é muito importante. Gente, isso faz sentido para vocês? Faz. Eu vim, como eu falei, como a Catarina já me apresentou, eu vim do sistema público e eu dava aula em muitas escolas. E tinha uma determinada escola, por exemplo, que o clima era tão ruim que um dia antes eu já começava a pensar, né? Por que que eu tenho que ir para esse lugar? Então, isso é muito importante porque no nosso processo de conhecer as pessoas, você vai encontrar muitas pessoas que estão infelizes onde elas estão. Elas não estão felizes no trabalho dela, ela não está feliz muitas vezes no casamento que ela está presa justamente porque tem ali uma dependência financeira. Então a gente precisa entender o outro para que a gente possa justamente fazer projetar
um próximo passo do que nós vamos fazer aqui para frente. Eu vou projetar agora os meus slides, tá? Que eu fiz aqui para vocês. Deixa eu colocar. E aí eu quero ver se eu vou conseguir colocar a tela cheia. Eu não estou conseguindo colocar a tela cheia desde ontem. Eu não sei o que está acontecendo com meus slides. Tem algum problema de ficar assim, gente? Não, Catarina? não tem problema algum. Não, porque ontem eu dei um treinamento e aí eu também não consegui projetar a tela cheia. Na hora que eu coloco, ele desconecta. Então, como eu já fui muito bem apresentada aí por Catarina, né? Sou Vanessa Santos, sou diamante franqueada e treinadora oficial, né, do Rino The Group. Entrei nessa empresa lá desde 2012, né, finalzinho de 2012. E essa primeira tela que eu quero mostrar para vocês é justamente quem eu sou, né? Ou seja, a minha situação, eu sempre falo que eu começo de trás para frente, ou seja, eu mostro o meu momento atual, o que eu tenho hoje, o que é importante para mim hoje, como que eu consegui, mas depois eu vou colocando, vou mostrando o antes, o que de fato de onde eu vim, quais os obstáculos que eu tive que superar, quais foram os aprendizados que eu entendi durante esse processo, porque é muito importante a gente aprender com o que deu certo e com o que não deu certo também, né, para que a gente não repita. Então, é muito importante a gente aprender com as nossas experiências. Então, hoje, né, eu já fui apresentada, eu tenho 38 anos, sou mãe de duas princesas aqui, a Valentina e a Ana Carolina. Tenho 9 franquias, né, da Rinode. Sou diamante, sou treinadora oficial. E eu também sou aí mentora de empresárias, porque muitas mulheres acabam me procurando para entender como que elas podem alavancar os negócios dela. E isso eu fico muito, muito feliz, né? Muito feliz. Ontem eu estava em treinamento com os consultores, né? Eu fiz um treinamento maravilhoso ontem a respeito de vendas de kit de Natal. E toda semana eu faço treinamento com eles. Por que que eu faço isso? Porque eu acho que nós temos que dar clareza, dar um norte para muitas pessoas que elas vêm sem direção. Então, quando elas chegam aqui na Rinode, diferentemente de outras empresas que elas já passaram, ou diferentemente do mercado tradicional, ou até de outras experiências que ela teve no empreender com outros segmentos, nós temos de ter um diferencial. E o diferencial é justamente as pessoas, é a forma com que nós tratamos, é a forma que nós produzimos conteúdo, é a forma com que a gente abraça essas pessoas e principalmente as mulheres. E por que principalmente as mulheres? Historicamente, né, nós temos uma sociedade onde ela é muito masculina, né? Nós temos aí o patriarcado há milhares de anos, séculos, né, a respeito, na verdade, sobre como que o homem ele acaba na grande maioria das sociedades, né, que é patriarcal, existem poucas que são matriarcais, mas como que o homem ele domina essa sociedade e como que muitas vezes as mulheres elas se colocaram em um local não sei, não vou falar de opressão, mas assim, de omissão. Como que ela muitas vezes omitia ali os sonhos dela para cuidar muitas vezes da casa, né, da família, do marido, e aí ela não trabalhava, não porque ela não quisesse, mas porque não era permitido. Então, hoje, nós vivemos em um período onde nós temos uma liberdade gigantesca, e mesmo assim, a gente ainda vê mulheres vivendo nessa linha marginal da sociedade, no sentido de não se realizar. Não se realizar profissionalmente, ou não se realizar, muitas vezes, até dentro ali de casa mesmo, porque ela ainda tem esse preconceito, essa ilusão na cabeça dela. E eu amo, porque quantas mulheres nesses 11 anos de Grupo Rinode vejo que as pessoas elas se transformam, elas simplesmente tiram aquela venda que está nos olhos e elas, igual uma fênix, elas simplesmente renascem, né? Então, isso é muito bom. Eu acho que é a parte mais gratificante que, principalmente nós como treinadoras oficiais, a gente vê, e eu como franqueada, que estou na ponta, né, todos os dias recebendo consultores, é a evolução. Como que as pessoas conseguem evoluir, principalmente as mulheres, né? Como que elas conseguem evoluir. Então, o programa Pérolas, ele o meu primeiro Pérola, gente, foi em 2015. E assim, tô lá desde o comecinho e como mudou de lá para cá, tá?
Quando eu me lembro que quando eu entrei na Rinode no finalzinho de 2012 e nós abrimos a franquia no início de 2013, no início eu não fui fazer rede. Eu abri a franquia e eu fiquei no sentido realmente ali de cuidar de fazer o negócio. E passou o ano de 2013, e quando chegou em 2014, todos os meus amigos que tinham entrado, né, naquela mesma época que eu, eles já eram diamante. E aí eu fiquei assim, e por que que eu não posso ser diamante, né? Eu posso ser diamante também. E o que foi que eu fiz? Eu comecei a trabalhar. Então, muitas mulheres, eu vejo muitas pérolas, elas falam assim: ah, mas eu tenho dificuldade em fazer, ah, eu não sei como fazer, então, assim, será que eu vou conseguir? Você vai conseguir, basta você tomar uma decisão. E quando eu tomei a minha decisão, todos os meus amigos que tinham entrado naquela época, eles já eram diamantes, né? E eu não. E então eu simplesmente eu falei assim, não, eu vou fazer realmente esse negócio e eu quero entender como que se faz, como é que acontece na prática, né? Lá no campo. E eu levei 6 meses para bater diamante. E tem pessoas que bateram diamante em um mês, tem pessoas que levaram 10 anos para bater o diamante. E tá tudo certo, todo mundo tem o seu tempo. Eu passei 6 meses para bater diamante, e quando eu bati diamante, eu me lembro que eram poucas as mulheres naquele período ali de 2015 que eram diamantes. Nós chegávamos na convenção ou num encontro ali de diamantes e você olhava e via assim poucas mulheres. Você chegava numa sala enorme, cheia de homens e poucas mulheres ali naquela sala. E aí, com o programa Com Pérolas, o programa Perlas, quando ele, em 2015, ele não veio se... sim, para dar verdade, para dar segurança, para nos trazer ali autoridade. Muitas mulheres começaram a ver que aquilo ali era possível, né? Que isso ali era possível. E isso aumentou bastante. Hoje nós temos líderes mulheres Blackpink, né? Que fazem o negócio sozinhas. Aqui em Alagoas, por exemplo, tem uma que é a Valdane Balbino. Então, ela é Blackpink, é uma mulher. Então, veja o quanto que nos deu poder, realmente nos deu assim, a capacidade de poder dizer assim, pô, eu posso. Nos deu coragem, né, encorajou. Tanto que nós temos aí um programa reconhecido pela ONU e premiado, e que eu acho que o maior prêmio que o Grupo Rinode tem com esse programa é a transformação na vida de tantas mulheres, né? A transformação. E eu tenho certeza que vocês, nós estamos aqui em 41 pessoas, eu tenho certeza que desse grupo aqui, muitas de vocês irão conseguir aquilo que vocês desejam, seja se tornar uma grande, uma excelente vendedora, né? Aqui no Brasil, nós temos vendedores que vendem 50 mil por mês, ou seja, um valor considerável de vendas. Mas também nós temos pessoas que trabalham equipe e têm valores muito altos de bonificação. E não vai ser diferente com vocês. Basta vocês decidirem e derem o sim. Né? O valor de uma decisão, de dar o sim, ele é muito importante. Domingo passado, eu fui fazer um seminário na cidade de Maceió, e eu fui fazer um seminário justamente sobre planejamento de 2024. E eu estava trabalhando com os consultores, né, e eu falando assim para eles, o ponto mais importante de um planejamento é o quanto você está comprometido para fazer aquilo. Porque a capacidade que você tem para conseguir, todos têm. Se eu conseguir, você também, cada uma de vocês também podem conseguir. Mas o que diferencia, né, uma pessoa que consegue alcançar o seu objetivo, a sua meta, o seu sonho, para aquelas pessoas que não conseguem, é justamente tentar. É justamente, não é só tentar, eu tentei, não deu certo e acabou. Mas é fazer até conseguir, né? Desde quando eu dava aula, eu falava bem assim para os meus alunos, não se estuda para passar no Enem, se estuda até passar no Enem, né? E é justamente isso. Quando nós temos a vontade de fazer algo muito forte, nós temos de fazer até conseguir. E não tentar uma vez, duas, três, quatro. Tentei 10 vezes, não deu certo. Thomas Edison, ele tentou
5 vezes até ele conseguir fazer a lâmpada. Então, veja, e ele só parou porque ele conseguiu. Senão ele tinha conseguido, ele tinha continuado tentando. Então, quando você vai olhar Santos Dumont, ele quantas vezes ele tentou até ele conseguir fazer de fato o avião. Então, as pessoas que conseguem, elas não param por nada até conseguir. Então, essa força, essa determinação, gente, ela é muito importante para que vocês tenham essa consciência, né, e fortalecer que dificuldades e obstáculos acontecem na vida de todo mundo. Inclusive, quando eu falo, hoje eu tenho 9 franquias, e a pessoa olha para mim e fala, mas você é tão novinha, você tem 9 franquias? Eu falo, sim, eu sou o maior grupo de franquias do Nordeste aqui no Brasil. Eu sou uma das franqueadas mais importantes do Rinode Group hoje, né? Faço parte do comitê, né? Então, assim, do comitê de franqueados. E por que que eu consegui isso? Porque eu tenho um lema comigo. Eu acredito na seguinte situação: se eu não for a melhor no setor, eu tenho que estar entre os melhores. A concorrência, gente, ela é muito menor para quem realmente, de fato, faz aquilo que precisa ser feito. Porque nós vivemos numa sociedade onde as pessoas elas vivem muito na média, elas fazem o mínimo para passar de ano, elas fazem o mínimo de esforço para conseguir tal coisa. Então, as pessoas elas não têm o foco. Então, quando você pega pessoas extremamente determinadas, a concorrência é menor onde você tem as pessoas determinadas. Então, os resultados são maiores. Então, você tem que entender isso. Não é de onde você vem, nem a situação que você está hoje que vai determinar o resultado que você vai ter. E você vai ver, por mim, eu sou a prova viva disso. Eu moro aqui no Brasil, eu sou do estado de Sergipe. Sergipe é o menor estado do Brasil. E dentro do menor estado do Brasil, eu nasci em um pequeno povoado que é um dos mais pobres, ou seja, as possibilidades para a grande maioria dos meus conterrâneos, né, não são de pessoas que têm sucesso. Mas o que determinou a minha situação para os demais? E eu vou contar para vocês que quando eu tinha 6 anos, a minha avó ela me levou para a roça. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de plantar feijão, e eu tive essa oportunidade de plantar feijão, e eu me lembro que a minha avó ela me falou uma coisa muito importante, né? Ela falou o seguinte: se você quer resultados diferentes, se você quer moleza, você vai estudar. Então, eu entendi naquele momento que o conhecimento poderia mudar a minha vida. Então, eu tomei isso para mim naquele momento. Eu me lembro perfeitamente, eu uma criança de 6 anos, e o que foi que eu fiz? Eu comecei a estudar. Então, eu sempre estudei em escola pública, eu sempre fui uma das melhores alunas da sala, se não a melhor. Eu sempre me dediquei ao máximo em tudo aquilo que eu ia fazer. Então, se eu vou fazer, e eu levei isso para minha vida, né? Eu passei no concurso público aos 21 anos, isso porque quando eu fui fazer tipo, passei no concurso público aos 21 anos, entre os primeiros lugares, fui fazer o vestibular, fui o primeiro lugar geral e vindo da escola pública, porque eu não permiti que o meu local, o ambiente, né, que eu estava naquele momento, ele me paralisasse, né? Então, isso, desde muito jovem, eu desenvolvi isso e eu comecei a acreditar que aquilo era possível para mim não viver naquele povoado, que era muito humilde, na minha família era muito humilde. Então eu entendi que eu precisava sair dali e minha avó me deu essa luz, é a partir do conhecimento. Então, quando eu criei essa filosofia comigo, e se eu não for melhor, eu tenho que estar entre os melhores, eu trouxe isso para minha vida. Então, isso na minha vida profissional, isso na minha vida pessoal, eu sempre busco ser 1% a cada dia. 1% melhor a cada dia. Então, hoje eu tenho que ser melhor do que ontem, e amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. E quando você se coloca na posição de aprendiz, de que você não sabe tudo, mas que você vai em busca, você continua fazendo, você vai fazendo e você é imparável, né? Por quê? Porque existe uma força muito maior que
não é a situação que você está, não é de onde você está. Então, hoje você pode estar sem dinheiro, hoje você pode estar em uma situação, por exemplo, de casamento que não seja favorável, em crise, você pode estar sem clientes, você pode estar sem pensando que não é possível formar uma equipe, que não é possível bater em pé de diamante, né, duplo, imperial, ou seja, qual a situação que você está hoje, que você não está acreditando que é possível de mudança? Então, é um ponto de você refletir e falar assim, analisar e começar a agradecer. Por que eu tenho hoje que muita gente só gostaria de ter que não tem? E que isso realmente vai fazer diferença, que eu estou reclamando, aqui eu poderia estar agindo. Então, eu falei, né, da situação que eu estou, e já comecei até a contar um pouco de onde eu vim. Então, como eu falei, né, eu vim de uma família muito humilde, né? E o que que acontece quando você é de uma família humilde, né? Quando você não tem dinheiro? Os meus pais, eles não tinham condições de me dar a roupa que eu queria, o sapato que eu queria, né? Ou seja, o chinelo ali que eu queria, o livro que eu queria, eu não tinha condições. Então, eu comecei a vender. Eu, com 12 anos, comecei a vender na época xaropes, comecei a vender melzinho. Depois, eu comecei a vender semijoias, vendi roupa, vendi produto de cama, mesa e banho, eu vendi bolsa, eu vendi de tudo, vocês possam imaginar. Eu paguei a minha faculdade com vendas, né? E quando eu passei no concurso público e eu fui ser professora, né? Eu digo que eu saí de sacoleira para ser uma professora de carreira. Por que eu era uma professora de carreira? Porque eu, como eu sempre fui muito, no caso, muito esforçada, né? Eu sempre me dedicava, então eu sempre gerava resultado. Então, eu passei no concurso público, comecei a trabalhar numa escola, depois eles estenderam minha carga horária, comecei a trabalhar em outra escola. Aí eu fiz um outro processo seletivo em outro estado, que foi em Sergipe, passei, comecei aí também. E aí eu fui fazendo vários processos seletivos e chegou um ponto, gente, que eu trabalhava de manhã, tarde e noite, dando aula de história, de segunda a sexta e no sábado até meio-dia. Então eu não tinha vida. Eu ganhava super bem lá em 2012, eu ganhava super bem para uma professora, mas eu também não tinha vida. E aí eu cheguei a começar a pensar o seguinte: por quanto tempo eu vou conseguir manter esse ritmo de trabalho? E outra coisa que começou a me incomodar na época, eu sempre fui muito esforçada, né? Eu sempre fui muito dedicada, muito focada, e eu comecei a observar que outros profissionais, meus colegas de trabalho, eles não se davam, não faziam ali o mesmo trabalho, e eles ganhavam a mesma coisa que eu. Então eu comecei a perceber que existia um teto, né, lá no sistema público, e por mais que eu me dedicasse, eu não passaria daquilo ali. E isso começou a me incomodar. E aí, um belo dia, eu estava na sala de aula, né, dando aula, e chegou um amigo meu e falou assim: Olha, Denise, eu tenho uma oportunidade para você, que você vai ficar rica. E eu falei: Poxa, o que que eu vou ficar rica? Eu já gostei. E aí ele falou assim: Olha, é a Rinodê. E aí começou a me mostrar os produtos. E eu olhei assim, e confesso para vocês que na primeira impressão eu não me interessei pela Rinodê. Eu falei assim: eu sou professora, eu sou concursada, eu tenho muito mais hoje do que eu imaginei ter, porque eu venho de uma família muito humilde, então eu já ganhava bem, eu já tinha comprado a minha casa, então eu já estava me sentindo realizada. E quando ele me mostrou aqueles produtos e falou da empresa, eu já tinha ouvido falar que a empresa era boa, mas não era uma empresa conhecida na época. Era uma empresa que, por mais que já tivesse ali mais de 20 anos no Brasil, mas que aqui na minha região não era conhecida. E o que foi que aconteceu nesse momento? Eu falei com meu marido e o meu marido, ele enxergou o negócio, falou assim, isso aqui não é bom hoje, mas no futuro vai ser bom. Então, o que que eu quero mostrar para vocês? Que se você tem, se seja o seu marido, se seja alguém da sua família, que seja alguém da sua equipe, que ainda não tem uma crença muito forte no negócio, ou que ela ainda não tem enxergado o potencial, tá tudo certo. Você tem que continuar mostrando, porque eu fui uma das pessoas que logo de início eu não enxerguei o negócio. E eu agradeço muito ao meu marido dele ter enxergado. Só que eu tenho uma característica. Lembra que eu falei que eu sou uma pessoa fazedora? Então, eu sou uma pessoa muito fazedora. Então, quando nós decidimos, falamos assim, não, tá, então vamos fazer. Quando eu digo vamos fazer, vamos fazer. Então, eu comecei a fazer isso com muita força. Eu deixei um dos meus vínculos, eu comecei a fazer isso com muita força. E aí, gente,
eu descobri que lá, quando eu comecei a vender com 12 anos, eu empreendia pela necessidade. Eu comecei a vender produto porque eu precisava de dinheiro. Então, eu não tinha ali uma noção de o que é um capital de giro, né? Eu fui aprendendo na marra e eu já precisava vender, já ter lucro e já usar. Então, hoje eu entendo perfeitamente quando um consultor ele entra no negócio, quando ele compra o kit top dele ou qualquer um dos kits e ele vende e ele já fica esperando o dinheiro para pagar as contas dele, porque eu já fui assim, né? Eu já fui assim, nesse período aqui, eu já fui assim. Quando eu começo, de fato, a ir para a Renaudet, eu digo que foi na época que começou a minha jornada empreendedora, de fato, né? Porque é uma minha transição de eu ser empreendedora para ser empresária. Eu digo que o empreendedor, né, ele é justamente nesse período que você vai fazendo sem você ter ainda o conhecimento. Eu não era formada em administração, eu era formada em história, eu era professora, então eu não tinha ali aquele conhecimento, mas eu já tinha uma experiência prévia, né, de alguns anos de venda, né, então, de mais de 10 anos de venda. E isso foi crucial para mim, porque eu não fui crua, mas o que que foi que eu digo assim que foi uma grande cartada para mim, né? Um grande diferencial. Foi isso aqui, ó, vou mostrar para vocês. Pela primeira vez, eu não fui empreender por necessidade. Não foi porque eu precisava vender para comer ou para fazer algo. Eu pude fazer o empreendedorismo por planejamento. E o que que é você empreender por planejamento? É quando você não precisa retirar o dinheiro do negócio. É quando você já planeja o crescimento do seu negócio fazendo reinvestimento. Então, eu vou pegar o produto aqui, eu vou vender e todo o lucro eu vou reinvestir, vou crescer o meu negócio. Então, em 8/11, né, quando eu disse sim para a Rinode, 8/11 de 2022, eu fui cadastrada na Rinode. Eu dei o sinal e eu comprei a minha primeira franquia. Essa aí, gente, para vocês terem uma ideia, mais na frente eu vou colocar, já tem aqui uma foto de como é um rinodecente aqui no Brasil. Eu não sei se, no caso, eu não sei como é no internacional, mas aqui no Brasil os rinodecentes são belíssimos, mas nós começamos assim. Tudo que é grande, gente, um dia já foi pequeno, e nós começamos dessa forma. Essa aí foi uma das primeiras franquias da Rinode do Brasil. Eu sou uma das primeiras franqueadas do Brasil. Inclusive, a primeira franquia do Brasil é minha, que é a franquia de Arapiraca, Lagoas, hoje é minha, né? Eu comprei. Mas é, a franquia da Renaudet começou dessa forma. Nós começamos dessa forma aí, né? E nesse período eu comecei a me estruturar, porque se eu começo um negócio e eu já sei como era empreender por necessidade, eu entendi que eu precisava aprender coisas que eu não sabia. Se eu queria crescer, eu precisava aprender coisas. Então eu comecei a fazer curso, eu comecei a fazer a estudar e para muitos seminários. Eu comecei a participar desse sistema, eu precisava entender porque os desafios foram muitos. E eu não sei se acontece com vocês, mas quando eu comecei a falar para as pessoas que eu tinha comprado uma franquia da Rinode, que eu tinha entrado, né, na Rinode, a primeira coisa que eu recebi foi um banho de água fria. Os meus amigos falavam assim: você é louca? Comprou essa marca que ninguém conhece? As pessoas aqui só querem saber de marca tal, tal, tal. E aí falava as marcas, né, conhecidas aqui no Brasil. E eu vou falar uma coisa para vocês. Tem uma frase que eu lembro até hoje do que eu disse. Eu falei assim: se Deus não existir e se eu não me chamar Vanise Santos, esse negócio não vai dar certo. Porque eu vou fazer ele até ele dar certo. Eu não vou parar. Eu vou fazer até ele dar certo. Pode demorar o tempo que for. E aí passou 2013. E em 2014, na metade do ano, a gente já estava se pagando. A loja já estava se pagando, o negócio começou a crescer. Em 2015, nós tivemos um boom muito grande. E o que eu vou falar para vocês aí? Que eu descobri que não ter, começar um negócio com poucas pessoas para você mostrar um negócio, ele é desafiador, mas você crescer muito rápido, sem estrutura,
e você ter clientes, você não conseguir atender todo mundo, também é muito complicado. E foi isso que aconteceu conosco. De 2015 até 2017, a empresa cresceu numa velocidade muito grande e a gente foi se estruturando no processo. Então, o que que eu entendo? Que no processo da gente ser empreendedor, da gente começar o nosso negócio, a gente vai precisar aprender constantemente e se adaptar às necessidades da sociedade e do mercado assim que ela for acontecendo. E a gente viu isso muito forte agora na pandemia, né? Que nós tínhamos uma cultura do digital ainda, né? Ali sim que se fazia, mas não todo mundo na proporção que se faz hoje, 3 anos depois, onde o digital ficou tão forte. E eu falo que muitos dos consultores, né? Muitas das nossas pérolas ainda não sabem usar o digital para fazer dinheiro, para monetizar, para realmente mostrar o produto, para ser interessante, fazer uma narrativa muito legal ali nos stories. Ainda não entrou na engrenagem. É uma das coisas que eu vou falar com vocês daqui a pouco. E eu vou mostrar, eu vou só falar um pouco aí dessas fotos, tá, gente? Essa foto de baixo aí foi a minha primeira franquia, que é a franquia aqui de onde eu moro, de Propriar. Hoje tem 3 pavimentos a franquia, coisa mais linda do mundo, é meu xodó. E essa foto de cima, vocês podem estar procurando assim, cadê Vanise aí? Aí, gente, foi o primeiro Rino de Festa que a Rino de fez. Foi em maio 13, se eu não me engano, 13, 14 de maio de 2013, tá? Eu tinha ido fazer o curso de gestão de franquias e aí ia ter o Rino de Festa e nós ficamos pro Rino de Festa. Então, eu sou essa segunda aqui, ó, e depois desse rapaz aqui no último, sou segunda, ainda de cabelo liso, sim, eu já tenho os cabelos lisos. Por isso que, de repente, vocês podem estar procurando. Tem alguém aí? Pode falar aqui no chat. Vocês estavam me procurando? Vocês tinham me encontrado aí? Tinham me encontrado aí? Tinham me visto? Tá? Então, aqui sou eu, né? Lá em São Paulo, no The Fashion, o meu primeiro evento aí da Rinode. E agora eu tenho uma... Cadê? Tô aqui, isso, para aqui. Agora eu tenho... eu vou fazer uma analogia com vocês, né? Justamente nesse processo de fazer um planejamento de uma empresa, de pensar em todos os detalhes para ela crescer, de você não precisar de dinheiro, de você fazer reinvestimento, de realmente você analisar o mercado, de ver onde você vai agir. Então, eu vejo muito essa falta de preparação entre os consultores, né, entre as pérolas, que vai fazendo, então, assim, vai fazendo muito no calor da emoção. Eu me cadastrei, eu vou começar a vender, eu vou oferecer para aqui para o meu vizinho, eu vou oferecer para os meus familiares. E se tem uma coisa que eu aprendi, né, na prática, né, é que o banho de água fria vem justo dos mais próximos, né? São as pessoas, a grande maioria das pessoas que não apoia justamente as mais próximas. E a gente tá tudo bem, a gente tem que entender que faz parte do processo e que esse é um caminho que nós vamos fazer por nós, porque afinal de contas o sonho é nosso, o desejo é nosso. Então, o que que acontece, gente? Nesse período que a gente trata, né, eu vou fazer aqui uma analogia com vocês, por exemplo, de uma gestação, nós que somos mães, né? Para quem não é, mas com certeza tem criança na família, não sabe o processo, como é que funciona. Na fase inicial da gente começar a analisar o nosso negócio, por que que eu vou fazer, como que eu vou fazer, qual o meu objetivo. Essa fase inicial aí de concepção, ela é a coisa mais linda do mundo. Você sonha com o seu negócio funcionando da mesma forma que a gente sonha com o nosso filho no nosso braço quando a gente descobre que está grávida, né? Então, esse processo da gente do cadastro, por exemplo, de você analisar e projetar, bater um diamante, ele é um processo, essa fase inicial que a gente sonha, que a gente idealiza, é um processo maravilhoso, né? Que é esse processo de concepção do negócio. E o desenvolvimento dele, que é quando você vai fazendo, é o período de desconforto. Por exemplo, no início,
eu tinha muito produto e eu estava trabalhando para encontrar clientes, para cadastrar pessoas, para mostrar o produto, porque era uma empresa nova, era uma empresa que as pessoas não conheciam, não sabiam se o produto era bom. Então, assim, nós fizemos todo um trabalho que eu chamo que é o desbravar as pedras, né? A gente ir lá, imagine uma selva, né? Fechada, e a gente ir lá com um facão cortando a lenha e afastando ali todo o mato, para depois vir alguém ali limpando, para depois fazer uma construção. Então, em 2012, né, foi isso para a gente, 2012, 2013 e até meados de 2014, né? Foi justamente dessa forma. Nós fizemos todo esse trabalho, a gente tinha um produto, nós tínhamos aí a franquia, vocês viram, né? E só que a gente não tinha uma quantidade de clientes muito grande. E como a gente começou a fazer? Demonstrando. Era no 1 a 1 mesmo, era mostrando as pessoas, demonstrando o produto. Só que, então era um conhecimento. Então eu fui aprender sobre administração, sobre controle de estoque. Então eu comecei a entender o que eu preciso aprender nessa fase do meu negócio. Quando aconteceu de 2015 por diante, que a gente tinha muito cliente, mas não tinha produto para todo mundo, a fábrica não tinha que produzir produto para todo mundo, né? 2015, 2016, nós tínhamos muito cliente e nós não tínhamos produto para todo mundo. E então eu precisei aprender outra coisa. Como que eu contorno situações? Como que eu fidelizo o meu cliente vendendo o que eu tenho? Nós criamos aqui em Sergipe até um nome que a gente falava assim, a gente vendia o que tiver. O que tinha na franquia a gente conseguia vender. Então, ser bom, gente, em um momento que está tudo, que a economia vai bem, que você está no cenário perfeito, é fácil, muita gente é bom nesse cenário. Só que quando você consegue ser bom nas adversidades, quando você entende a situação e você tem que contornar, você tem que realmente fazer o que é que eu posso fazer nessa situação que eu me encontro. Então, nós fazíamos treinamento com o que nós tínhamos na franquia, a gente demonstrava os benefícios do produto do que tinha na franquia. Então, foram habilidades que eu fui adquirindo e que me foi muito favoráveis. Por quê? Porque em 2016, quando me ofereceram a segunda franquia, que a pessoa desestruturou a franquia, e eu comprei, eu já tinha uma base muito boa. Em 2017, me ofereceram outra franquia, eu comprei, que foram as 3 franquias de Sergipe. Em 2018, eu entrei em Alagoas, comprei a minha primeira franquia em Alagoas, para a franquia da Atalaia. E em 2019, veja quando você está preparado, como que você enxerga oportunidades. Então, em 2019, nós tivemos no marketing multinível raiz, né? Nós tivemos uma bala muito grande, porque surgiram as pirâmides financeiras, e com base nisso, nossos faturamentos, por exemplo, caíram, né? Tanto de rede quanto de franquia, e nesse momento as pessoas que estavam despreparadas começaram a vender as franquias, pensando que ali era o fim. Só que eu já tinha estudado o mercado, eu já tinha visto que pirâmide financeira, a Polícia Federal, ela atua, e ali, em média, de 7 a 9 meses ia acabar. Então, em 2019, gente, eu comecei com 4 franquias e eu terminei 2019 com 8 franquias. Eu comprei 4 no processo. Por quê? Porque pessoas que viram o faturamento despencar imaginaram o quê? Nossa, Rino deve acabar. E saiu vendendo as franquias e eu saí comprando franquias. Então, quando nós estamos preparados, quando a gente vai se preparando no processo. Então, qual o meu processo hoje? Então, você está prospectando clientes, você quer ter aí qual a sua meta de vendas por mês? Você está atingindo, não está? Você está perdido, não sabe como fazer? Daqui a pouco eu vou dar uma técnica para vocês. Mas qual o meu momento atual do meu negócio? Eu como empreendedora, né? Eu como empreendedora, qual o meu momento atual hoje? Então, como que eu vou seguir? Qual o planejamento que eu irei fazer? Então, isso é muito importante para você saber, porque você vai começar a desenvolver, é no desenvolvimento que você vai encontrar o desconforto. Só que aí, depois que você entende como contornar, o crescimento ele é silencioso, você vai crescendo, né? Até você, de fato, chegar no seu negócio do sucesso, até você bater seu diamante.
até você bater seu duplo, até você bater seu triplo, até você sair aí de uma meta de vendas X para uma meta de venda Y, que é o seu desejo. Então, não importa se você quer ser uma vendedora de excelência ou se você quer ser uma líder de excelência, a sua meta, ela tem que ser clara e tem que ser assim: eu serei a melhor do meu setor. Eu vou fazer o meu melhor. Porque o que eu percebi, principalmente na pandemia, em plena pandemia de 2020, eu abri mais uma franquia. Eu vi uma oportunidade em uma determinada região. E todo mundo dizia que eu era louca, né? Porque quando você tem coragem, você é taxado de louca, né? Muitas pessoas, elas ficam ali esperando que as coisas melhorem. Não, eu vou esperar que esse momento passe. Eu vou aguardar quando passar essa crise, né? Que hoje nós temos uma crise econômica mundial, e o que eu escuto, não só na Rinode, mas eu escuto em outros segmentos, que eu tenho muitos amigos de outros segmentos, do varejo principalmente, as pessoas falam assim, tá ruim para todo mundo, o negócio tá difícil, e o que que eu vou fazer? Vou deixar o momento passar. Quando melhorar as coisas, eu faço. E aí, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Sinceramente, quando nós estamos em um momento desafiador, e nós estamos agindo quando chegamos em um momento favorável. Quem estava agindo não anda não, voa. Porque você se torna referência. Você está dando sua cara a tapa, as pessoas estão te vendo. Quando você fica em cima do muro, ou você fica ali paradinha, esperando um cenário favorável para você começar a se movimentar, quando esse cenário chega, você começa assim a se movimentar, ganhar dinheiro, mas você não alcança aquela pessoa que nunca parou. Você não alcança aquela pessoa que sempre se movimentou. Então, eu ouvia muito as pessoas falarem assim, vou esperar o momento passar, a melhor oportunidade. Faça a sua oportunidade. E aí, em 2020, eu abri mais uma franquia, né, junto com meu marido, e as pessoas me chamavam de louca. Você é louca, ninguém sabe o que vem por aí, você abriu mais uma franquia? Eu digo, sem problemas. E fui trabalhar, e fomos começar a criar estratégias de venda. E uma coisa muito importante é você conhecer o seu público, você empreendedora, seja para você montar a sua equipe, seja para você montar a sua carteira de clientes para venda. Conheça o seu público, conheça a quem você vai oferecer. Daqui a pouco eu mostro para vocês como que você faz isso, tá? Então, só para entender, né, só para fixar, gerar um negócio, ele demanda tempo, ele demanda cuidado, demanda superação, demanda dinheiro, sim, tá? E principalmente, você tem que aprender que você vai ter que vencer muitos obstáculos, né? Para, enfim, você conseguir ter um negócio de sucesso. E foi nesse período que eu passei esses meus 11 anos, desde 2012, né, até hoje 2023, trabalhando e sempre em busca de soluções. E assim, uma coisa que eu faço muito, que eu observo muito o mercado, é que as pessoas elas buscam muito o externo. O que que o meu concorrente está fazendo? O que que fulano está fazendo? O que que não sei quem está fazendo? Precisa ficar olhando muito. Você observa muito e não faz nada, porque você acha que você nunca é boa. Vem aí a síndrome da impostora. Você nunca é boa o suficiente, porque Cicrano é melhor do que eu, porque fulano já faz muito melhor, e como é que as pessoas vão comprar de mim se já tem Cicrano? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Toda resposta que você precisa para resolver qualquer coisa já está dentro de você. O segredo não é olhar para fora, o segredo é você olhar para dentro. Em 2021, quando estava naquela loucura da pandemia e eu vi as vendas caírem, eu reuni com o meu time, que são mais de 40 pessoas, né, das 9 franquias, são mais de 40 colaboradores, e nós começamos a fazer reuniões semanais no Zoom. E o que que nós fazíamos? Vamos analisar o que que a gente tem de muito bom,
Quais são os nossos pontos fortes? Vamos potencializar esses nossos pontos fortes. O nosso ponto forte é no atendimento. Nós temos um atendimento de excelência. O nosso ponto forte é justamente de fazer uma fidelização, um pós-venda. É a nossa comunicação. Então, vamos potencializar esses canais de comunicação. Então, a gente tem muito treinamento pelo Zoom. Nós temos, nas minhas franquias, a gente tem uma linha de transmissão poderosa, né? Nós temos um sistema que eu vou mostrar uma foto para vocês daqui a pouco. Nós não mandamos fotos, qualquer foto. Nossas fotos são elaboradas, fazemos vídeos maravilhosos. Nós damos ferramenta para o nosso consultor só pegar, postar e vender. Por quê? Porque o nosso objetivo é facilitar a vida do nosso cliente, que no caso é o consultor. E aí eu coloco a minha equipe, por exemplo, que eu sou diamante, eu coloco a minha equipe nas linhas de transmissões, eu faço treinamento com eles na onde eu estava fazendo treinamento. E aí eu tenho uma filosofia, né? Seja a líder que você gostaria de ter, né? No caso, seja a líder que você gostaria de ter. E o que eu fiz com isso? Gente, eu me requalifico diamante todo mês. Todo mês, e as pessoas falam, mas Vanessa, você tem filho, você tem casa, você tem 9 franquias, e como que você ainda faz rede, como que você bate diamante? E eu falo assim, é quando a gente tem uma clareza do que quer e como você vai fazer. Então, em 2021, eu reuni com o meu time, nós levantamos todos os nossos pontos fortes, analisamos todos os nossos pontos fracos, onde realmente então a gente tinha um problema externo que era a economia, nós tínhamos a questão da pandemia, nós tínhamos uma questão, vamos ver como que nós podemos melhorar a nossa logística, vamos ver quais as cidades mais estratégicas para a gente colocar aqui para o nosso, ser mais fácil para o nosso cliente. Então, nós começamos a mapear nós. Então, dentro da rede, por exemplo, eu comecei a avaliar quais são os consultores que eram bons, que eram excelentes e começou a cair. Comecei a investigar o que estava acontecendo na vida deles. Então, é preciso que a gente faça esse mapeamento. É preciso que você se conheça. E isso é muito difícil. Você se conhecer, você conhecer o seu negócio, analisar ele. E esse é o pulo do gato, porque muitas pessoas elas olham tanto para o externo, o que as pessoas estão fazendo, o que o concorrente está fazendo, que ela esquece de olhar para ela. O que você é boa? Então, eu pergunto para vocês, cada uma de vocês aqui, em que vocês são boas, em que vocês são muito boas, o que as pessoas olham para você e falam assim, olha, isso aqui que você faz é incrível, ninguém foi melhor do que você. Então, potencialize isso, porque isso será o diferencial do seu negócio. Não será somente um bom atendimento, não será um sorriso, não será um preço, mas assim, uma facilidade de parcelamento, não será isso que vai ser o seu diferencial. O seu diferencial vai ser essa sua característica que você já faz, que você já é muito boa. Então, isso vai fazer diferença no seu negócio, tá? E aí eu tenho uma provocação para vocês, e eu quero que vocês, eu estou falando muito aqui, gente, e aí eu acabo não interagindo aqui, e eu quero ouvir vocês, né? Digita um para mim, quem está preparado. O meu questionamento aqui, minha provocação para vocês é: você está preparada para a sua jornada empreendedora? Digita um para mim aí no chat, quem está preparado. Quem de fato fala assim, não, eu estou preparada, eu vou fazer. Então, assim, 2023 ainda não acabou. Nós temos um mês, eu vou lançar um desafio para vocês, inclusive de venda, de cadastro daqui a pouco, tá? Mas eu quero falar para vocês que todo empreendedor, ele tem que entender que o negócio dele tem que ser projetado, tá? Então, se tem uma coisa aqui que eu sou expert, eu sou excelente em fazer planejamento, né? Tanto que o seminário que eu fiz foi para isso, planejamento 2024. E eu vou orientar vocês sobre isso. Planeje o seu negócio, planeje a sua vida, estabeleça metas, comece a cumprir, seja determinada, seja disciplinada. Gente, tá fazendo sentido isso para vocês? Digita 2 aí se tá fazendo sentido isso para vocês. Tá fazendo sentido? Coisa boa, né? Coisa boa. Então, coisa boa aqui, né? Então, essa sua jornada, né? Você está preparado, você tem essa consciência. Poxa, eu vou passar uma jornada. Será que eu estou preparada? Não, se eu não estou, vou ficar preparada hoje, ter essa consciência hoje. Então, pessoal, meninas, vamos lá. Deixa eu continuar aqui para vocês, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam, tá?
é que a primeira coisa para nós empreendedoras que a gente tem que entender é que nós temos que gostar muito de gente. Nós temos de gostar de pessoas, né? Porque quando o nosso negócio é um negócio, né? Qualquer negócio que você vai montar, ele é uma missão social. Eu acho que empreender é a gente servir a sociedade, seja para realizar o sonho das pessoas, né? As pessoas entram na Rinode com um sonho, por exemplo. Elas, quando elas vão comprar uma casa, é um sonho a realizar. Ou ela entra para resolver um problema. Ah, eu tenho um problema financeiro e eu quero ter renda. Então, ou ela entra para realizar um sonho, ou ela entra para realizar um problema. E isso é em qualquer segmento. Se você observar, uma pessoa que vende colchões é resolver um problema de alguém, né? Que é de dormir em algo confortável. Então, vender um sapato é a mesma coisa. Tem pessoas que compram um sapato porque quer resolver um problema de não ficar descalço. Mas tem pessoas que comprar aquela determinada sandália é um sonho que ela tem. Então, a gente ser empreendedor, ele vem por dois motivos. Primeiro, ou para a gente resolver um problema, ou para a gente realizar o sonho de alguém. Então, a gente tem que gostar de gente. A gente tem que gostar de pessoas, porque nós, empreendedores, servimos a sociedade, né? Então, se eu vendo produtos de higiene pessoal, eu estou resolvendo um problema, deixando as pessoas mais saudáveis, deixando as pessoas ali mais cheirosas. Se eu vendo um perfume, eu estou trabalhando com autoestima, estou trabalhando com batom, estou trabalhando com imagem, a pessoa fica com autoestima maravilhosa, né? Então, eu estou trabalhando, se você trabalha com a linha routine, você trabalha todo o cuidado facial com a pessoa, e a pessoa vai envelhecer mais devagar, ela está mais feliz. Então, é um serviço à sociedade, a gente servir as pessoas. Mas eu quero também que você se prepare, porque decepção faz parte, né? Ou seja, como eu já falei, na grande maioria das vezes é aquele marido que não apoia, é o familiar que não apoia, né? Eu passei por isso, né? Eu ouvia de pessoas da minha família que falavam assim, mas você já tem muita coisa, por que que você trabalha dentro do domingo? Você não precisa disso. Então, eu posso não precisar disso financeiramente, mas para mim não é só o dinheiro. Hoje, quando eu pego aqui 2 horas do meu tempo para estimular vocês a que vocês dêem o seu próximo passo, para que vocês realmente vençam, para que vocês não desistam, que se eu conseguir, você vai conseguir, para mim é um resultado. Né? Se eu, quando eu saio, vou fazer um seminário, vou fazer um pérolas, vou fazer um treinamento, como ontem eu estava fazendo um treinamento online que demorou 1h40, e eu dando estratégia de dicas de kit de Natal para a galera. Isso é uma realização para mim. Porque servir a sociedade faz parte do meu propósito de vida, né? Eu sirvo a sociedade, então não é só o dinheiro. E o dinheiro faz parte, quando a gente faz um trabalho bem feito, o dinheiro ele vem como consequência. Quando você dá resultado na vida das pessoas, as pessoas começam a te indicar e você começa a alavancar os seus resultados. Então, decepção vai fazer parte. Mas que tá tudo bem, você vai saber que vai ter pessoas que você pensava que você podia contar, que não, você não vai poder contar. Vai ter pessoas, amigos que você vai oferecer e eles não vão te comprar. Então, decepção faz parte do mundo do empreendedor também, tá? Então, falta de apoio dessas pessoas mais próximas também, né? E é importante que você entenda que cada fase do seu negócio vai precisar de um cuidado diferente. Então, os obstáculos, gente, eles nunca vão acabar. A cada momento você vai precisar ter um conhecimento novo. Então, uma característica de um empreendedor de sucesso é que ele nunca para da busca do conhecimento. Então, ou a gente sempre está fazendo um curso, ou a gente sempre está fazendo, lendo um livro. Então, hoje nós temos a Universidade de Rio que é maravilhosa, né? Nós temos os nossos seminários, tem seminários pérolas, tem seminários sistemas, nós temos aí tem livros que você pode ver, tem os áudios da semana que são maravilhosos. Então, a fonte do conhecimento, nós temos de ter essa consciência que nós precisamos estar em busca do conhecimento diariamente, tá? E outra coisa que eu sempre digo que todo empreendedor tem que ter, né, é cautela a quem você empresta seus ouvidos. Por que isso, cautela a quem você empresta seus ouvidos? Porque muitas vezes a gente acha que as pessoas têm o mesmo coração que a gente, que também quer que as outras pessoas cresçam, que porque você fica feliz, eu fico feliz com o sucesso das outras pessoas. E eu tenho certeza que vocês também ficam quando vê uma pessoa com sucesso. Mas nem todo mundo tem isso.
Então, é muito importante que você seja cauteloso a quem você conta os seus planos, a quem você conta os seus resultados, e assim, a quem você vai pedir conselho, principalmente para o seu negócio. Então, eu sempre ouço pessoas que têm os mesmos valores que eu. Então, eu sempre escuto o Sandro, eu sempre vou olhar a linha ascendente, que são alinhadas com o meu princípio. Eu sempre falo que às vezes até algum líder próximo, mas que ele, se ele não está ali alinhado com o meu propósito de vida, eu escuto, mas eu não absorvo, tá? Então, você absorva tudo aquilo que está alinhado com o seu propósito, que faz sentido para você, que faz parte do seu planejamento, né? Então, a gente escuta, aprende e filtra. Então, isso é muito importante. Porque vai ter pessoas que vai falar coisas, às vezes vai uma estratégia que não tem nada a ver, que muitas vezes te afasta do seu objetivo. Então, mas isso aqui chega mais rápido, tá? Mas chega mais rápido, mas qual a consequência disso? Né? Eu aprendi quando eu dava aula de história, eu sempre ensinava assim para os meus alunos. Quando você vai estudar algo, você analisa o seguinte: quais são os fatores que trouxeram aquele fato? Um exemplo, Primeira Guerra Mundial. O que foi que causou a Primeira Guerra? Quais são os fatores? E depois, quais as consequências disso? Então, eu levo isso para a vida, aí você leva isso para a sua vida. Essa estratégia aqui, isso pode me causar o quê? Né? Qual a consequência disso aqui para minha equipe, ou para as minhas vendas? Isso aqui pode ser bom ou não. Então, seja cauteloso e analise. Isso aqui está alinhado com o meu princípio, o meu propósito? Então, vai testando ali e tem essa cautela, tá? Outra coisa, aqui já é meu quintal, tá? O rio, ele passa bem aqui no fundo, é porque tem essas mangueiras, eu acho que só dá para ver um pontinho aqui. Então, a clareza, gente, ele é o primeiro princípio para a prosperidade, tá? Então, isso é muito importante que você tenha primeiro em você, primeiro para o seu negócio, né? Em você e para o seu negócio, e depois você tenha isso para você tratar com as pessoas, porque as pessoas elas fazem as coisas pelos motivos dela, tá? Então, ela não vai fazer algo porque você diz que vai ser bom, mas ela vai fazer algo porque para ela vai fazer sentido. Então, primeiro, por que você entrou para fazer esse negócio? E qual o objetivo que você tem com esse negócio? É de ser uma vendedora de alta performance, uma consultora de alta performance, trabalhar muito as vendas, bater meta, ser reconhecida? Ou você entrou para ser uma líder de alta performance, para você ter aí o seu futuro garantido, você nunca mais se preocupar com dinheiro? Então, quais são os seus motivos? Lembra que eu falei para vocês que eu vivia trabalhando manhã, tarde e noite, que eu comecei a me questionar até quando eu vou aguentar esse ritmo, e comecei a ver também, eu tenho um teto aqui, eu nunca vou ultrapassar esse teto por mais que eu trabalhe. Então, o que me trouxe para o negócio e que realmente me fez agir com toda a minha força? Eu queria tempo de qualidade. Eu queria morar num local que que eu ficasse à vontade. Eu queria ter tempo para minhas filhas. Eu queria fazer realmente trabalhar, contribuir, mas ser bem remunerado, mas que eu não precisasse ficar numa correria como eu tinha. Então, tempo de qualidade para mim era a coisa mais importante. Mas para outras pessoas, pode ser a liberdade financeira, poder morar em qualquer lugar do mundo e fazer esse negócio. Para outras pessoas, ela quer ter uma vida próspera, ela quer ter um carro de luxo, quer ter uma bolsa de luxo. Para outras pessoas, ela quer construir uma comunidade de pessoas prósperas. Então, todo mundo vai ter um motivo. E isso é muito importante que você saiba o seu motivo primeiro, o motivo por que você está fazendo, e depois você use isso na hora que você estiver conversando com as pessoas. Tanto seja o seu cliente que você esteja vendendo, seja também ali o seu prospecto. Então, as pessoas compram pelos motivos dela. Então, você aprender a entender o porquê, o motivo que as pessoas fazem as coisas, isso vai te dar anos-luz na resolução e na tomada de decisões que você vai ter aí, tanto na sua vida quanto tanto aí do seu negócio. Essa aqui, gente, vou logo falar das fotos antes de falar do texto. Lembra que eu mostrei lá aquela primeira franquia, amarelinha, né? Lá de 2012. Essa daqui foi uma das franquias de 2019 que eu comprei, tá? Que é a franquia de Santana do Ipanema. Você vê gigante, ela tem 13 metros de frente, né? São quase 30 metros de comprimento, é gigante.
E aqui uma foto recente, eu acho que essa daí foi do mês passado, foi um evento que eu fiz, uma APM, que eu fiz lá em Maceió. E o que que eu quero enfatizar com isso, tá, gente? Hoje, quando se fala de franquias, fala assim, diga uma franqueada de referência na renda dele. Tenho certeza que muitas vezes tu vai falar Vanita, porque muita gente me conhece, porque eu sempre... Você fala assim, qual o melhor ticket médio do Nordeste? É o meu. Eu estou lá há mais de um ano naquela lista da RMD como melhor ticket médio do Nordeste. Não, qual? Sempre quando tem alguma coisa para fazer, inclusive vou mostrar daqui a pouco. Tem um produto, tem uma campanha. Eu estou lá participando, dando a minha opinião, sugerindo melhorias. Por que isso? Porque eu gosto de contribuir, porque eu gosto realmente de fazer as coisas bem feitas. Então, traga isso para você como profissional. Então, você como profissional, trabalhe para que você seja a primeira opção na cabeça do seu cliente. Né? Quando o cliente pensar em Rinodê, na cidade que você mora, ele tem que lembrar de você. Né? E isso você tem que trabalhar como? Use o produto, demonstre o produto, não tenha vergonha de mostrar nas redes sociais, faça vídeos usando como usar o produto, não é só a foto do produto. As pessoas gostam de ver as pessoas usando. Então, seja profissional, né? Leve o seu negócio a sério. Eu costumo falar assim, olha, o seu ID é a sua empresa. O seu ID é a sua empresa, não importa que você está entrando hoje, não importa que você é só um consultor, não importa que você é master, é uma empresa. Você não precisa ser imperial ou ser aí um triplo diamante para você encarar seu ID como a sua empresa. Não, o seu ID é a sua empresa, Pérola. Ela é a sua empresa. E como que você vai tratar a sua empresa? Como é que a sua empresa vai crescer? Né? Então, se posicione, né? Se capacite, né? Aprenda a usar as redes sociais, porque, afinal de contas, você é o seu maior patrimônio. Então, use o perfume, use a maquiagem, mostre o hidratante, use o linha routine. Seja você a digital influencer do seu negócio, né? Então, sempre mostre a sua rotina. Até ontem eu estava mostrando a minha rotina facial, estava mostrando rotina. Ontem eu estava mostrando suplementos, falando melhor do que, tão importante quanto se alimentar bem é se suplementar bem. Então, ontem eu estava com os suplementos. Então, hoje foi um dia corrido. Hoje eu não fiz uma postagem relativa, mas amanhã já estou mostrando outra coisa. Amanhã eu vou para a academia mostrar creatina, eu sempre estou mostrando um produto. Seja a digital influência do negócio. Quando a pessoa pensar no produto, ela tem que pensar em você, tá? E qual a diferença de uma pessoa, gente, que faz bem feito o trabalho quando se determina a fazer? Uma pessoa que fica fazendo de qualquer jeito, ela tem que refazer muitas vezes. Aí eu fiz, não ficou muito bom, vou fazer de novo, aí eu vou visitar um cliente, mas você não foi bem apresentável, não levou os produtos. E aí o que acontece? Tem que ir lá várias vezes. Quando você se prepara, quando você é mais assertivo, quando você trabalha de forma estratégica, você vai uma vez só e na grande maioria das vezes você já fecha. Ou seja, quem faz bem feito ganha tempo, porque não precisa ficar refazendo. E esse é o seu lema. Você tem que se preparar para ser um profissional 1% melhor todos os dias. Todo dia você tem que estar melhor do que ontem. Todo santo dia. Até você transformar ali, ser um profissional de alta performance, ser ali automático para você. Então, o que que eu digo para você, Pérola, que quer ser uma mulher próspera, quer ser uma mulher rica, né? Foque nos seus resultados, tá? E como que você vai reduzir os riscos, por exemplo, né? Você mapeando o seu cliente. Gente, seu cliente mapeando seu prospecto. Gente, o cliente, ele deixa a pista. E eu vou dar aqui uma dica preciosa para vocês. Hoje, com as redes sociais, né, seja o Instagram, o Facebook, né, TikTok, ou seja, as pessoas, elas postam a sua vida. Tudo que elas estão fazendo, elas estão lá postando. E aí existe um grande problema, muitas vezes, do consultor, né, da consultora, é que eu vejo que a pessoa ela entra no negócio e ela começa a querer tentar ali vender para as pessoas próximas apenas. E
lembra que eu falei que eu não sei se é a realidade de vocês, mas aqui na minha região, os mais próximos são os primeiros que não compram, né? E aí, o que que acontece? Nós temos de ter a capacidade de escolher o nosso cliente. E quando a gente vai escolher o nosso cliente, a gente tem que escolher um cliente de potencial, um cliente pagante, um cliente que tem um potencial de ter recorrência com você. Ah, mas eu não tenho esse cliente, mas você pode conseguir esse cliente. E de que forma? Mapeie na sua cidade quem que você deseja que seja o seu cliente. Quais são as pessoas que você gostaria que elas fossem seu cliente? Primeira coisa que você vai fazer é seguir elas nas redes sociais. Comece a observar o que elas estão fazendo. Comece a curtir, comece a comentar. Se a pessoa fez uma viagem, comente. Se ela estava ali, está fazendo atividade física, ali com constância, elogie, crie relacionamento. O cliente, gente, ele deixa pistas. Então, crie relacionamento. Seja interessante antes de você ser uma interesseira. Então, crie ali um relacionamento com o cliente, com a pessoa. Então, a pessoa gosta hoje nas redes sociais, as pessoas amam receber like, amam receber comentário. Muita gente posta e fica esperando quantas curtidas vai ter, quantos comentários vai ter naquela foto. Então, faz isso, começa a seguir, começa a interagir com as pessoas e começa a incluir o produto na rotina da pessoa. Então, se a pessoa ela está postando que está fazendo reeducação alimentar, começa a oferecer os nossos produtos que possam ajudar a pessoa a conseguir o resultado que essa pessoa deseja. Se essa pessoa ela viaja bastante, quais são os produtos, né, que você pode oferecer para ela ajudar, no caso que vai ajudar ela ali naquela viagem. Então, comece a traçar estratégias de abordagem e já pensar assim, o que que de fato essa pessoa ela pode dar de desculpa, né? Ou seja, o que que ela pode ali ficar de não querer, não querer, no caso, criar uma objeção. Então, você já tem que pensar que objeção ela pode me dar e o que que eu já posso contornar. Então, os empreendedores que eles reservam um tempo para mapear o cliente, para já ir preparado, eles têm resultados melhores. Né? Lembra que eu disse que eu fiz com as minhas franquias e com a minha rede? Eu mapeei, eu comecei a analisar o perfil de pessoas por grupo. Quem tinha determinado comportamento? Quem os VIP 600, por exemplo? Quem são os consultores que vendem até 200 pontos? Quem são aqueles que só aparecem de 3 em 3 meses? Como que eu posso criar uma ação para fazer com que esse que só apareça de 3 em 3 meses venha todo mês? Então, a gente começou a trabalhar com essas pessoas numa linguagem como se ela fosse ali um consumidor final. Então, nós começamos a falar, olha, tem produto tal para o seu dia a dia, você está precisando. E a gente começou a trazer essas pessoas mais vezes para a franquia. Ah, aquele meu cliente que ele me compra só 200 pontos, eu começo a dar gatilhos para ele de oportunidade para ele aumentar as vendas. E quem vende a partir de 600, para que ele venda 1.000, 2.000. Então, são formas diferentes. Eu não posso passar a mesma informação que a Rivaldê me manda da mesma forma para todo mundo, porque são pessoas em estágios do negócio diferentes. Então, nós transformamos em linguagens diferentes para cada perfil de meu cliente. A mesma coisa o meu consultor na minha rede. E tem consultores que só vendem, tem consultores que vendem, que fazem negócio, tem consultores que só consomem e fazem negócio. Eu trabalho de forma diferente para aquelas pessoas. Então, quando você separa por perfil e você trabalha mais forte e mais assertivo, você tem um negócio de sucesso. Você faz com que o seu negócio gere mais resultado. Gente, digita um para mim quem já faz isso. Que faz dessa forma? Quem já se prepara primeiro? Estou vendo que são poucas pessoas. Gente, tá fazendo sentido isso para vocês? Digita 2 para mim. Faz sentido para vocês essa estratégia? Faz sentido para vocês? Que bom. Então, é dessa forma, sabe, gente? A gente tem que ser muito assertivo, a gente tem que planejar. É por isso que eu falo que tem que planejar, tem que analisar. Para uma pessoa que vai fazer uma carteira de cliente, para vocês terem uma ideia, e
querer fazer uma carteira de cliente gigante, ela tem que se relacionar. Então, uma das estratégias é essa, é você seguir, aí é você justamente faz, se for uma pessoa mais próxima, que você tem um número, faz uma ligação, conversa pelo WhatsApp, agenda um momento presencial. Então, você tem que usar de várias ferramentas para públicos diferentes. E aí eu quero que vocês entendam como eu falei, né? Que empreender é sobre servir, é, a gente resolve problemas, e o que o nosso negócio realmente aí é sobre relacionamento, tá? E aí, pessoal, é o seguinte, meninas, muitas vezes eu sei que é angustiante não ter o resultado que você deseja, por mais que você esteja ali se esforçando, mas ele vai vir. E o momento não é igual para todo mundo, como eu falei. Eu demorei 6 meses para bater diamante, eu tenho uma amiga que bateu em 21 dias, né? Mas ela tem uma bagagem de quase 20 anos de multinível. Eu não, eu era do zero. Então, a Adriane mesmo demorou quase mais de 10 anos para ser diamante. Então, cada pessoa tem o seu estágio. Então, vá trabalhando o seu processo, porque você vai aprendendo, né? Então, nós temos aí 5 insights de ouro que eu quero que vocês não esqueçam jamais. Como eu falei, primeira coisa, não foque no problema. Não seja aquela, né, pessoa que sempre está reclamando, porque a economia está ruim, porque eu sou uma pessoa tímida, porque não tem o produto que eu quero, sempre a pessoa está focando no problema. Quando eu tenho um momento desafiador, eu analiso o seguinte: como que eu posso resolver isso daqui? Quais são as minhas possibilidades? Então, eu vou estudar as possibilidades, porque focar no problema não adianta absolutamente nada, né? Outra coisa é justamente ficar se comparando. Porque fulano entrou agora, já vai ter tal graduação. Fulano, então, um dia desse, já vende tanto por mês e eu nada. Cada pessoa tem um estágio. E você pode determinar o seu. Você sim pode encurtá-lo a partir do momento que você determina e você começa a fazer, a estudar, a executar, ou não conseguir, faz de novo, faz um outro teste. Gente, a vida é teste. Nas nossas ações semanais, a gente mapeia o nosso cliente, né, que é o nosso consultor, e a gente começa a analisar da seguinte forma: vamos fazer essa campanha aqui, vamos fazer esse teste com esse tipo de mensagem, com esse tipo de texto. Se não deu certo, tipo, não teve um bom retorno, na semana que vem a gente tenta outra. Então a gente vai vendo no mês quais foram as ações que deram mais resultados. Foram essas aqui. Então vamos replicá-las no mês seguinte, vamos aprimorar dessa outra forma. É evolução constante. Como eu falei para vocês, seja todo dia, procure ser melhor, procure realmente fazer melhor. Lembra que eu falei para vocês que nós vivemos num mundo de cópia e que muitas vezes existe pessoas, no caso, e a gente tem que prestar atenção aqui, a gente dá os nossos ouvidos, a gente empresta nos nossos ouvidos, porque eu sou uma pessoa muito autêntica. Em que sentido? Eu sempre estou de roupa colorida. Eu tenho esse cabelo aqui. Então, eu sou essa pessoa aqui. Eu sempre estou de batom vermelho. Eu sou assim. E aí, raras vezes, eu uso blazer. E quando uso é vermelho, é sempre cores fortes. E uma vez, me falaram que eu deveria mudar o meu guarda-roupa, porque não condizia como mulher de sucesso. Já me falaram que mulheres de sucesso têm cabelos lisos. E não permita que ninguém diga o que você tem que ser, o que você tem que fazer. Porque a sua autenticidade, você ser você, é a única coisa que te faz diferente dos demais. Então, a sociedade, ela está doente, né? Você vai fazer, por exemplo, existem consultores de imagem, né, alguns profissionais, que você olha e as pessoas estão com o mesmo fotos de posicionamento. Todo mundo vai lá no Pinterest e tira as mesmas fotos e bota um blazer, um batomzão vermelho e é todo mundo do mesmo jeito. Então, o que vai te tornar diferente das outras pessoas é você ser você. Então, não foi não ter o cabelo liso, não permanecer, né, na verdade, com o meu cabelo liso que me impediu de ter sucesso, né? Não foi não usar tons neutros e usar blazer que me impediu de ter sucesso. Eu consegui todos os meus resultados
sendo eu, sendo autêntica, usando meu batom vermelho, usando muita roupa colorida, usando muito vestido, que é uma coisa que eu amo. Se vocês observarem nas fotos que eu postei aí, eu sempre de vestido, mas eu sempre, nunca de blazer. E quando eu uso, uma das poucas vezes, eu acho que eu tenho um blazer, é vermelho. Então, não permita que as pessoas digam que existe um padrão para o sucesso, porque não existe, né? Não existe. As pessoas que conseguem, que chegam nos seus objetivos, é porque elas são autênticas, elas conseguem, elas fazem com que as pessoas gostem dela daquele jeito. E é com muita disciplina, é com muita força. Se você pegar os atletas de alta performance, eles conseguem os resultados que têm como? Treinando todo dia. É muita disciplina e não é diferente para os empresários de alta performance, para as empresas de alta performance e para o consultor. Você pegar aqui o Wellington Santos, que é meu consultor aqui na franquia de Caruaru, né? Ele vende 50 mil por mês. Mas quando você vai olhar, ele todos os dias está na rua vendendo. E aí, quando você vai pegar um Evandro Viana, que é titã da companhia, ele tem uma rotina de alta performance disciplinada. Então, as pessoas, né? Eu tenho uma rotina disciplinada. Então, as pessoas de sucesso, as pessoas que constroem um negócio de sucesso, elas são disciplinadas. Aí você vai assim, Vanise, mas eu não sou disciplinada, eu não sou uma pessoa muito produtiva. Sempre há um momento para começar. Então, o primeiro ponto que você vai fazer é um planejamento. Segundo, é procurar seguir. Poxa, é igual dieta, não consegui essa semana. Semana que vem volta a tentar de novo. Até isso ser uma rotina na sua vida. Até você começar a fazer isso de forma natural. É uma luta diária contra você mesmo, né? Você entender e você começar a modelar, a se ajustar ao que você deseja ser. E isso é que é importante, tá? Então, quarto ponto aí, gente, conecte-se, né, as pessoas. Aqui, por exemplo, foi agora no início do mês, eu fui participar com uma amiga minha de um evento dela, que era o Café com Estilo, e onde a gente reuniu mais de 60 mulheres, justamente para cada uma se apresentar e mostrar o seu negócio. E aí existem vários nomes que você pode dar, né? Café com batom, aí TPM, né? Tudo para mulheres, caseira itinerante, tarde elas, só para elas empreendem. É, aqui a gente faz o café dos novos, né? Sempre no início do mês. Então, como que você vai se relacionar? Junte, faça parcerias com pessoas que vendam produtos que vocês dividam o mesmo público, pessoas que vendam lingerie, pessoas que vendam outras coisas. Você forma eventos para você aproveitar o mesmo público e comprar das duas pessoas. Então, é você fazer estratégias de como que você vai alavancar faturamento aí do seu negócio. E o quinto, né? Tenha constância. Ou não deu certo esse mês, não chegou o resultado que eu queria, não tem problema. Mês seguinte você faz de novo. E aí, gente, ó, não sei se o catálogo que está aí é o mesmo aqui do Brasil, mas se for o mesmo que está aqui no Brasil, essa é a capa do nosso catálogo aqui do Brasil, né? E olha quem está na capa da revista daqui do Brasil, eu. Por que isso, gente? O sucesso acontece para aquele que não desiste. Então, quando você não desiste, você vai conseguir os seus objetivos. Por quê? Porque a gente, quando é muito focado, e como eu falei, não para, né? Como eu disse bem na primeira frase, quando a pessoa me falou que meu negócio não ia dar certo. Se Deus não existir, e se eu não me chamar Vanessa Santos, esse negócio não vai dar certo. Porque eu vou fazer ele até ele dar certo. Então, eu sempre estou em busca de melhorias. E quando tu está em busca de melhorias, a gente recebe reconhecimento das pessoas. E um dos meus reconhecimentos foi esse. Sai aí na capa do catálogo de Natal, né, aqui do Brasil. Não sei se é o mesmo aí do internacional, mas se for, olha eu aqui na capa do catálogo. Não sei se o catálogo daí também é o mesmo daqui, como eu falei, né, mas nós temos os kits aqui no Brasil, e aí eu não sei se vocês têm esses kits aí também no internacional, mas os kits de Natal, eles são uma excelente oportunidade para gerar oxigênio para o seu negócio. E aqui é um dos kits, que é o kit Mini Jolie. E esse também foi um kit que eu sugeri. Então, esse aí é um filho, né? Eu pari esse kit, eu sugeri esse kit, foi uma das minhas sugestões.
E fiquei muito feliz quando eu pego esse meu filho, quando eu vejo que é o kit hoje aqui do Brasil, que é o mais vendido, né? Até pelo preço, R$ 49,90 aqui. E é um kit extremamente acessível, é um kit muito bonito, numa caixa muito bacana. Então, quando você estuda o produto, quando você tem segurança do produto que você está falando, quando você foca na construção aí de uma carteira de cliente forte, né? E aí você tem que focar no que? Na construção de uma renda. Gente, kits de Natal, esse período de Natal, onde todo o comércio de qualquer região, por mais momento desafiador que esteja, ele é um momento que as pessoas se presenteiam, as pessoas estão mais abertas para vender, para comprar, né? Então, a venda, ele é o oxigênio do seu negócio. Então, coloca metas de venda. Os kits, eles são uma oportunidade para você fidelizar o cliente que você tem, para atrair novos clientes com essas embalagens, com vídeos, com reels, né? Com lista você tem a sua lista, sua agenda no WhatsApp, de você fazer o script e falar com as pessoas. Olá, tudo bem? Eu sou fulana de tal. Olha, eu sou uma consultora de beleza. Você já comprou o seu presente, o presente dos seus amigos secretos? Você já comprou o presente aí para presentear as pessoas que você ama? Eu estou aceitando o pedido, tal. Então, você conversar, é fazer realmente um script, é fazer uma maratona de script. Então, a venda, gente, ele é o oxigênio do seu negócio. Se não tem venda, o seu negócio morre, né? Então, é gerar uma necessidade das pessoas, é gerar desejo através de um conteúdo que você faça, né? É você mostrar para as pessoas a necessidade que as pessoas têm do seu produto. E você vai fazer isso como? Estudando. É estudando técnica de venda, é estudando script, mas principalmente do que estudando é executando, faça do seu jeito. Ah, eu estou estudando, mas eu não entendo direito, não importa. Só tira uma foto bonita, e vá enviando para as pessoas, e vá conversando com elas, e vá oferecendo o seu produto. E você vai melhorando com o tempo, tá? Mas não trave, não deixe de fazer o que precisa ser feito, porque você não se sinta pronta. Além de trabalhar a questão da venda, gente, uma coisa que eu, Anise, né, dou uma dica para vocês, é justamente de vocês, mesmo quem não faz a equipe, é vocês começarem a pensar nessa possibilidade de fazer. E eu vou lhe explicar por quê. A venda, como eu falei, ele é o oxigênio do seu negócio. Ele é um dinheiro que você recebe ali rápido, tá? É um dinheiro que te gira, que você recebe, você paga suas contas, você vê muito rápido. Já a construção da equipe, se você está pensando em dinheiro rápido, vá vender. A construção da equipe, ela vai te dar um dinheiro relevante a médio e a longo prazo. Porém, eu não sei se vocês sabem, mas é uma renda vitalícia. Ou seja, fazer um planejamento da equipe, desenvolver pessoas para se transformarem em líderes, ensinar aquilo que você está aprendendo e você criar uma rotina produtiva, tanto para você quanto para sua equipe. Quando isso entra numa engrenagem no automático, você pode demorar 5 anos para começar a receber o valor que você deseja receber por mês. Mas depois ele vai dobrar com muita rapidez. Então, é uma construção de renda, gente. E a gente tem que pensar o seguinte: pô, hoje eu estou com 38 anos. Daqui a 12 anos, eu vou estar com 50 anos. A cada ano, né, desde quando eu tenho meus 35 anos, a cada ano eu estou reduzindo as minhas horas de trabalho. Por quê? Porque eu já trabalhei muito. E por que que eu estou fazendo isso? Porque a minha renda está aumentando. Então, eu estou reduzindo aos poucos. Não pretendo deixar de trabalhar nunca, né? É uma coisa que eu não pretendo. Mas eu pretendo sim, né, viver mais, estar mais presente com as pessoas e continuar com os meus e delegando mais. Então, quando a gente constrói uma equipe, a gente vai formando líderes, a gente vai dando oportunidade de crescimento para outras pessoas, mas a gente vai colhendo os frutos. Então, para quem ainda não faz aqui, tem um conselho que eu dou, é começar a fazer. É começar a fazer, tá? Então, gente, obrigada, tá? Eu vou abrir, agora eu vou desconectar o PowerPoint e eu vou abrir um pouquinho para quem quiser falar, para quem quiser fazer alguma pergunta, para a gente conversar. E aqui é meu Instagram, quem quiser me seguir também, né? Esse é o meu Insta. Deixa eu só afastar aqui um pouquinho antes de desconectar, só para pegar aqui o carregador.
Meninas, vamos fazer o seguinte: quem quiser fazer pergunta, Pronto, voltei. levanta a mãozinha, tá? Que aí depois você abre para estar em uma ordem, uma sequência, para que todos possam perguntar, tá bom? Pronto. Então, deixa eu desconectar aqui, tá bom? Pronto. Meus amores, eu fui sucinta, eu não quis realmente terminar e ficar muito longa, já que eu tinha 2 horas, então eu procurei fazer aí nas 2 horas. E aí eu quero saber se vocês gostaram, se fizeram sentido, faz um joinha aí quem gostou, se fez sentido para vocês, se acrescentou, né? Se foi bom. E aí eu quero saber de vocês quem vai colocar em prática, quem de fato aí vai tem dúvida ou de repente uma pergunta para fazer, tá? Bom, eu tenho, né? Primeiro eu quero agradecer, fantástico o treinamento. A gente aqui é maiorista, ou seja, uma mini franquia, e a gente também tem a presença aqui da Kátia, minha amigona, que está aqui também, que também é franqueada. Então a gente quer aprender contigo, né, Kátia? Com É, certeza. Eu é, já te sigo, viu, Vanice? Já vou Coisa começar. boa. E a gente vai se conhecer na convenção, trocar figurinha, porque eu já Vamos sim. amei, já amei. olha E só, isso é muito bom, a gente se reunir como franquia e atender melhor a nossa equipe, né, nos consultores. E eu também faço equipe, faço venda. O catálogo é o mesmo. Olha eu aí na capa. mesmo em todos os países. Ai, não dá. Então, olha eu aí na capa. Tá linda, Gente, linda, essa linda. morena bonita aí, capa de revista, sou eu, tá? Arrasou, arrasou. Parabéns, minha querida, adorei o Obrigada. conteúdo. E esse Fantástico. mini Empire, esse mini Jolie aí foi minha ideia, tá? Coisa boa. Ai, que pena que não está no internacional, né? A Não gente tá, que pena. sofre muito com isso. Mas aí vê o que é que tem aí que dá para fazer, que dá para construir realmente kits, porque assim, quando a gente não tinha, nas datas comemorativas que a gente não tinha aqui os kits já pronto, o que é que nós fazíamos na franquia? Nós montávamos os kits, a gente montava kits de acordo com a saída daqueles produtos, a gente chama dos produtos best-seller, os produtos mais vendidos da empresa. Então, nós formávamos kits e nós criávamos uma necessidade em cima daqueles kits para vender para estimular o nosso consultor. Então, a gente fazia vídeos, a gente faz, né, muitos vídeos, tira fotos, umas fotos bem legais, foto na árvore, foto, a gente sempre tira foto, por exemplo, sabonete líquido de mãos, nós fazíamos as fotos no lavabo mesmo, a pessoa lavando a mão, então a gente sempre coloca o produto em loco, onde ele deve ser usado. A ideia é maravilhosa isso. E outra coisa, eu queria te perguntar. Tu faz os kits e deixa montado, porque eu sigo a Kátia também, que é uma amiga minha, então ela monta muitos kits na loja dela e deixa ali à vista. É mais ou menos assim Isso, que faz. isso. Tá. São kits sugestivos. E Isso, assim, sugestão. a gente faz muito, além de sugerir muitos kits, a gente ainda sugere, tipo, personalizados. Então, para a pessoa colocar ali um chocolate, colocar ali, de repente, ali, no Dia das Mães, a gente faz muito com xícaras, mas sempre sugestivo, né? O consultor compra a parte aquilo ali, caso o cliente dele queira, com porta-retrato. A gente faz de tudo, né? Olha, estimular o consultor a fidelizar o cliente dele é o que importa. Então, cada E escolher com bom gosto, né? A cestinha para exatamente. combinar as cores, né? Isso é muito importante. Cestinha, laços, né? E aí, com esses kits, né? O que eu achei fantástico, e era uma coisa que eu defendia muito, viu? Toda a vida que eu ia também lá nas reuniões com franquia, eu tocava nesse assunto, tem que ter kit, porque isso facilita muito a vida do consultor, né? Já deixa Muito. tudo pronto. Eu, por exemplo, esse ano, eu vou focar nos kits. Outra, gente, aumenta o ticket médio, né? Então, faz com que você já venda 2 produtos de uma vez só, né? Uma edição limitada, que a pessoa vai ter ali, né? É o Uma gatilho da exclusividade. exclusividade, né? Então, é O gatilho da fantástico a gente exclusividade. trabalhar com isso. E se tu Muito puder, bom. ver condições, sempre dá. Eu nunca dou desconto, eu sempre dou algo mais, né? Eu coloco um presentinho aqui, no caso da franquia, eu coloco um presentinho extra para os clientes. Então, isso, o ticket médio, pelo menos para mim, funciona perfeitamente. Eu acho que para o consumidor final, né?
O consultor é uma excelente ideia também. Dá alguma coisa pequenininha, né? Por exemplo, Eu, esse aí que isso, é eu sempre bonita. coloco, é uma coisa que eu defendo também. Eu acho que a partir do momento que você dá desconto em dinheiro, as pessoas, elas acabam, quem compra uma vez com desconto, ela não quer comprar novamente pelo preço normal. Perfeito. E a partir do momento que você dá um produto que as pessoas não usou ainda, quando aquele produto acabar, ela vai te comprar aquele produto de novo. Então, assim, são estratégias que você vai desenvolvendo de acordo com o que você vai conhecendo ali o seu cliente. Então, eu defendo muito essa ideia de que você não trata o seu cliente todos iguais da mesma forma, né? Porque eles têm comportamento diferente, eles te compram em épocas diferentes, formas diferentes. Então, tem aquele cliente que é fiel, ele merece um tratamento diferenciado. Tem aquele cliente que vem nas promoções, tem aquele cliente que passa quase um ano sem comprar. Então, você tem que ter estratégias para trazer ele de volta. Então, a gente trabalha muito forte isso nas franquias, né? Tanto que o nosso ticket médio é um dos melhores do Brasil, né? Por conta disso, que a gente faz esse trabalho diferenciado. Não, essa questão de tratar o cliente com carinho, né, e ter um cuidado com ele é realmente essencial. No México, a gente não tem franquia, né? A única franquia é da empresa mesmo, é numa outra cidade. Aqui na cidade do México, nós temos maioristas, e graças a Deus, nós somos os maiores aqui, pelo diferencial no tratamento das pessoas, né? E isso é fantástico, fantástico. E isso deve ser duplicado por todos os consultores, porque quando tu trata bem o cliente, tu trata ele com carinho, tu tem o cuidado de saber o que ele está precisando, ele volta para ti. Se tu estás querendo só vender, ganhar dinheiro, não funciona. Não funciona mesmo. Não funciona porque, assim, ó, como eu falei, nós prestamos um serviço à sociedade, né? Pelo menos eu acredito dessa forma, que nós empreendedores prestamos um serviço à sociedade. Então, o dinheiro ele vem por consequência de um trabalho muito bem feito. Então, quanto mais você mostrar que você não está só preocupado com o dinheiro, você está preocupado com a resolução do problema daquela pessoa. Então, se é um pé rachado, se é uma pele ressecada, né? Ou seja, o que que essa pessoa tem, você começa a dar um tratamento adequado para essa pessoa. Então, esse seu cuidado, essa sua demonstração que você está, de fato, ali cuidando do outro, isso faz diferença, né? A pessoa se sentir cuidada, isso faz diferença. Verdade. Ai, obrigada, Lorena, pelo carinho, gente. Olha, eu queria fazer uma observação aqui do teu treinamento em si, é a questão da disciplina, né? Eu vejo que muita gente, muitas meninas, elas começam a fazer o curso Pérolas e, às vezes, elas, não sei, se falta de conhecimento, chegam no Pérolas, na graduação Pérolas, e ela para. Tipo assim, eu cheguei no meu máximo. Mas, meninas, vocês têm que entender que, como a Vanice falou, a gente sempre tem que dar o nosso melhor. Sempre tem que querer o nosso melhor. E o melhor é o Queen. Porque, Catarina, é por causa do PIN. É legal tu ter o PIN aqui, Queen. Deve ser maravilhoso. Eu ainda estou em Princess, né? Tem muito Kátia também, tem muita gente, a Lorena. Mas eu acho que quando tu faz algo tão bom, o teu reconhecimento com o PIN é legal. Mas não é isso, é o teu desenvolvimento no processo É o progresso. é isso, porque não é só aqui na Rinodê, é na tua família, é com teus amigos. Cara, tu não tem noção de como tu vai mudando, né? A gente escuta histórias. Eu conheci a Cláudia aqui através, ela é do Uruguai, é Uruguai, né, Cláudia? É Paraguai, Uruguai. Ela, ela também era como eu, assim, super tímida, não falava, chegava no lugar e ficava paradinha, quietinha, assim, e tu vai. Aí eu escutando a Cláudia no dia que eu fiz um treinamento para ela, cara, ela não parava de falar. Eu disse: quando que essa menina foi tímida? Misericórdia! Então, às vezes tu não percebe a mudança, só que as pessoas que estão ao teu redor vão dizer assim: cara, tu tá melhorando, né? Tu já não falava, agora tu já fala, tu já chega com as pessoas de bom dia, aquele bom dia gostoso. São pequenas transformações.
mas que fazem da tua vida muito melhor. Esse é o intuito do Pérolas. E é legal porque também tu vai conhecendo gente tão boa, né? A Vanice, a Lorena, a Anabel, que está aqui também, é lá do Uruguai, tem a Zilma, que acompanha, a Leia, tem a Ene, sabe? Tem tanta gente que é boa, que tu vê assim, cara, vale a pena tu trabalhar um pouquinho mais, né? Hoje a Vanessa já está num tempo que ela já está diminuindo o Tô trabalho dela. diminuindo. Fantástico, né? Mas a gente ainda está galgando isso, mas meninas, não parem de estar no Pérolas, não parem de estar, porque é fantástico. Eu fico triste quando as pessoas dizem assim mesmo, ah, é porque eu tenho um aniversário para ir, ah, é porque eu tenho tal coisa, mas se tu esquece que se tu trabalhasse no tradicional, se fosse do teu tradicional, e o teu chefe marcasse uma reunião, sim ou se tu estarias aqui, mas tu tá É o pensando da compromisso outra consigo pessoa, né? mesmo. Não é pelo teu. Então, é o compromisso que a pessoa tem consigo mesma. Então, assim, os meus objetivos que eu quero atingir. Isso aqui vai me deixar mais próximo ou não? Então, essa é a escolha diária. Então, quando você se compromete com você, né? Quando você se compromete com você, você sempre tem uma agenda. Eu falo que a agenda é para tudo que é importante. Então, tem pessoas que colocam a desculpa, não, esse final de semana eu não posso, esse domingo, porque eu vou precisar viajar. Não, esse aqui eu vou almoçar com não sei quem. Então, é uma forma simples e clara de você falar assim, isso não é importante para mim. Entendeu? Só que quando você abdica do que faz crescer, você só está se iludindo. Você só está demorando mais tempo, porque a evolução, ela vem justamente do reconhecer a necessidade de você estar em aprendizado constante. E o que eu acho muito bacana do Pérola é que todo mês ele tem um módulo que é como se fosse uma pedrinha que vai te completando para você subir uma escada. São degraus que você vai galgando. Então, você pega no início do ano para você pegar um planejamento, depois você tem gestão de tempo, e aí você vai falar sobre vendas, então tem inteligência emocional. Então, são conteúdos que você vai aprendendo mês a mês que vai te fortalecendo. Então, a partir do momento que você não tem aquele conteúdo, você fica falha naquilo ali. E aí você precisa ter um tempo ainda maior, né, para que você faça. Ah, você vai ter que ler, você tem que fazer curso, você tem que fazer isso. Mas em que tempo você vai fazer se você não consegue reservar, se você não consegue ter compromisso com você? Essa é a questão, é de você entender que a falta de compromisso com você. Então, eu sempre fui muito cri-cri nisso, né? Eu, eu falo que o pessoal fala assim, você é muito determinada, você faz as coisas, você fica tentando até você conseguir. Eu falo assim, mas se eu não fizer, quem vai fazer? Aquela pessoa que fica te chamando para você ir para o bar, que fica chamando você para ir para não sei para onde, que fica querendo te desviar do seu caminho. Por isso que eu falo, você tem que prestar muita atenção para quem que você vai dar ouvido. Porque não é que a pessoa ela não quer que você cresça, ela só não quer você melhor do que ela. Então, o que ela puder muitas vezes ali para te desviar, eu estou num processo de reeducação alimentar para emagrecer. Aí você tá no foco, aí chega uma pessoa com uma lasanha do seu lado que fica te oferecendo. Essa pessoa não é minha amiga. Porque se ela fosse minha amiga, ela estava respeitando o meu processo. Eu não posso nesse momento. Não quer dizer que daqui a pouco, daqui a alguns meses, eu não vou poder de novo. Então é uma coisa que eu tô tentando fazer, mas a pessoa ali não tá fazendo de tudo para que eu saia do meu propósito. Então as pessoas que te tiram do seu propósito, você tem que ficar ligada, tem que observar quem que de fato ali está demonstrando o que quer o seu bem. Porque uma coisa é uma pessoa falar que torce por você. Outra coisa é aquela pessoa que te estimula, não vá sim para o evento, participa do treinamento, vá ler aquele livro. É muito diferente o falar do fazer. Muito diferente. Verdade, amiga, verdade mesmo. A gente tem sempre que estar prestando muita atenção, porque a gente tem muito costume de olhar para o jardim do vizinho, né? Ah, tá verdinho, tá bonito, então não sei por que que ele faz para estar tão bonito. É porque tu não sabe que de madrugada lá ele estava botando aguinha, né? Enquanto você estava dormindo. Então, na verdade, é trabalho, é simplesmente trabalho. Como é? É a colheita, né? Exatamente. Porque, assim, também tem gente que diz assim mesmo, ah, porque tu já tá tu ganha dinheiro, tu tá em tal rango, como é que se diz?
Como é rango, Kátia? No fim, Graduação, Patamar, da graduação. patamar. patamar. Vamos ver quanta É. história que a pessoa passou, né? Eu vejo gente aqui que está aqui, que a Áurea é uma pessoa que sempre me manda palavras muito lindas, né? É, e não é da minha equipe. E eu vejo o trabalho da pessoa, né? Tá na igreja, depois está na igreja e diz, ah, Catarina, olha, estou atrasada para tal coisa. É, mas são pessoas lindas, são lindas e a Kátia também tem um trabalhão, ela já reconstruiu não sei quantas mil vezes, a Lorena já esteve aqui morando no México também. Então, gente, você não pode julgar a pessoa porque ela está num patamar ali. Você tem que perguntar para ela o que que você fez, como foi o teu processo de transformação, de crescimento, né? É muito fácil dizer que tá, a fulana teve sorte, sorte o cacete, desculpa, sorte o cacete. Eu ouvia, hoje eu escuto isso, acredita? Hoje eu escuto as Acredito. pessoas falando, hoje as pessoas falam assim, nossa, Bruno, desculpa, você teve sorte, não foi ter entrado lá em 2012. Aí fala assim, engraçado, lá em 2012 me falavam assim, tu não vai conseguir, foi um dinheiro perdido você ter entrado na Rina dele. O povo só queria saber de marcar tal, marcar tal. Então, assim, olha como as coisas são diferentes, né? Porque lá em 2012 eu ouvia isso, que eu tinha perdido meu dinheiro, que não ia dar certo, que ninguém queria. Aí agora eu escuto como eu tive sorte, né? É assim, canso de ouvir. Mas assim, eu digo bem assim, eu fiz a minha sorte, né? Eu trabalhei para construir a minha sorte. A sorte me encontrou, eu estava trabalhando, né? Então, dessa forma, então você tem que criar o seu caminho. Como eu falei, eu ouvi tanta coisa, porque você está deixando seu cabelo ficar afro, porque tem que uma empresária tem que ter cabelo liso, porque você não usa blazer, né? E eu falo assim, porque eu não quero ser uma cópia de ninguém, eu quero ser eu. E isso não me impediu de conseguir de ter os meus resultados, né? De subir em uma única convenção. Eu subi 4 vezes lá para pegar a placa de clube do milhão. Então, assim, nada. Até que o Sandro disse, você aqui de novo. Eu digo, Sandra, falta mais uma, calma, ainda tem mais uma franquia para subir aqui, calma aí. E ele brincar comigo, ele fala assim, como que vende tanto em uma cidade tão pequena? E eu falo assim, o segredo está na franqueada. Então, assim, é dessa forma. Então, você constrói o seu caminho. E não é, como eu falei, não é onde você está. Cada pessoa está passando por uma situação. Tem pessoas que estão com problema no casamento, tem pessoas que estão com problema financeiro, tem pessoas que todo mundo tem que estar com um obstáculo. Se você for conversar com qualquer pessoa, a pessoa está passando por um processo. Tem pessoas que estão passando por uma mudança de ciclo de vida e que ela está perdida, ela ainda não se encontrou. Então, quando você vai olhar, tem pessoas que não têm inteligência emocional, que está ali, que aconteceu, que morreu alguém e a pessoa está em depressão. Quando você vai olhar, sempre tem alguém que está com crise de ansiedade. Todo mundo tem um obstáculo. Todo mundo tem um obstáculo. Todo mundo tem, ele está passando por alguma coisa. Só que a sua capacidade de reagir ao que você está fazendo, ao que você está passando, isso faz diferença. É você saber qual sentimento você vai fortalecer. Então, o que eu posso, de fato, o que está no meu controle? O ano passado, eu passei por uma situação muito delicada. Em agosto do ano passado, foi descoberto que o meu irmão mais novo estava com um linfoma. E eu sempre fui uma pessoa muito controladora, no sentido de que eu sempre estava com posse da situação. Eu sempre sou uma pessoa com uma personalidade muito forte, então eu sempre resolvo tudo para todo mundo. Se você me chega com um problema, eu te mostro 10 formas de solucionar. Então, a primeira vez na vida que eu estava com um problema na minha mão que fugia do meu controle. E eu passei uma semana em casa, tive uma crise emocional, passei uma semana inteira chorando. E foi um luto ali para mim, e eu entendi o seguinte: eu não preciso ser forte todo dia. Chega um momento que eu preciso sim mostrar que eu sou vulnerável, que eu preciso cuidar, mas tipo, o que eu posso fazer agora? Em questão clínica, nada. Mas tem plano de saúde, tem bons médicos, o que nós vamos fazer? Lutar. Então, levantei a cabeça, vamos lutar. Meu irmão fez o tratamento, está curado. Fui buscar tratamento, está curado. Processo. Então, cada um passa por seus processos. E está tudo certo. Você tem que. Vai passar, mas é um estado, é passageiro. Então, não pode ter impedido que você quer conquistar, das coisas que você vai fazer. Parou naquele momento, passou uns dias, aconteceu alguma coisa, volta para o trilho. É igual dieta. Tá com plano alimentar. Eu teve um final de semana. Saiu da dieta, o que é que você faz na segunda? Volta. Dessa forma. Volta. Então, assim,
a gente tem que pensar em o que eu quero, por aquilo que eu falei no treinamento, o que de fato eu quero para mim, né? Quais são os meus objetivos de vida? E aí você sabe, não, eu quero ser nesse negócio aqui, eu quero ser um excelente, eu quero ser como o Wellington, como o Djavan, como tem aqui o Júnior Farias, reconhecido em vendas, que vende tantos, cento e tantos mil. O que esses caras fazem? Onde que eles vendem? Modele. Não, eu quero formar equipe, eu quero vender, mas eu também quero formar equipe. Tá, mas o que os grandes líderes fazem? Que eu preciso fazer também. E cada um vai ter um tempo. Tem pessoas que vai conseguir conquistar em 6 meses, tem pessoas que em 1 ano, tem pessoas que em 2, em 10. Mas se daqui a 10 anos você estiver ganhando, não sei aí o dinheiro daí, mas vamos falar que no Brasil, 100 mil reais. Se daqui a 10 anos você estiver ganhando 100 mil reais, se daqui a 15 anos você estiver ganhando 100 mil reais, vale ou não vale a pena? Então, essa constância da gente fazer e de saber assim, todos os dias eu vou fazer algo que me deixe mais perto da minha meta. Seja ela ser uma grande líder, ser reconhecida, formar várias outras líderes, mudar a realidade de dezenas, de centenas, quem sabe de milhares de pessoas. Eu estava em Maceió domingo e tinha um pessoal lá que foi da mesma época que eu entrei, né, que hoje são triplo diamante e outro imperial, e ele falando assim, Vanessa, você não tem noção o quanto de importância que você tem na minha história, na minha trajetória, porque centenas de pessoas da minha equipe mudaram de vida com a Rinode, e se não tivesse a sua franquia, né, as suas franquias, a gente não tinha como ter isso. Então, às vezes, você não tem noção do impacto de uma decisão sua, o quanto você pode impactar a vida de dezenas, centenas ou até milhares de pessoas através da sua decisão. De dizer o sim hoje, de fazer o sim hoje, de levar transformação. Então, aqui, né, eu moro no Nordeste. O Nordeste é uma região mais pobre do país. Então, pessoas sem condições nenhuma fora no caso, do mercado de trabalho, né? E que vivem muito bem hoje. Ou seja, no mercado de trabalho, se a pessoa sem escolaridade não tem nem possibilidade. E que eles, pela força do fazer, têm as suas vidas transformadas. Então, o poder do nosso negócio, gente, ele é gigantesco. Ele dá oportunidade para todo e qualquer tipo de pessoa. Seja uma pessoa que tenha que tenha informação, que seja uma pessoa culta, mas também para pessoas que não têm oportunidades no mercado de trabalho. Então, que através de um sim, através da sua decisão de você mostrar um negócio, de você desenvolver essa pessoa, de você ensinar aquilo que você aprendeu, você transformar a vida das pessoas. Então, hoje é aquilo que eu falo, não é só o dinheiro. Hoje, quando eu vou dar treinamento, quando eu vou fazer eventos, o que me move é que eu sei que a minha história vai influenciar outras pessoas que muitas vezes estão ali desacreditadas. As pessoas, devido aos problemas que elas estão, elas pensam que ali é o fim do poço, que ela não tem mais possibilidade. E aí ela fala assim, pô, se você conseguiu, eu também posso conseguir. Levanta a cabeça e segue. Então, seja você uma fonte de transformação, entendeu? Seja você uma fonte de prosperidade na vida de tantas pessoas. Abençoe outras vidas, porque a sua será abençoada. Uau! Amiga, muitas. Não, muito obrigada por esse treinamento. Foi fantástico, fantástico. Eu fiquei encantada com a tua história, encantada com a tua força, né? Porque primeiro que percebi que tu não é aquela que se lamenta, né? Tu construíste a tua história com força, com amor, e tá aí agora duplicando, né, o que a gente deve fazer e inspirando a muitas mulheres. Parabéns, parabéns, parabéns. Te agradeço imensamente por ter aceitado o meu convite assim de primeira, sem pestanejar. Isso é uma decisão de líder, né? É encantador. Esse programa é transformador. E agradeço imensamente, felicito imensamente todas as meninas que estão aqui. Quero agradecer especialmente a Lorena, a Kátia, que são uma das primeiras a sempre estar me apoiando, né? Essas do Brasil, a do Uruguai, a Cláudia, que põe todas as meninas aí do Uruguai nesse sistema.
ela é uma guerreira, as meninas são guerreiras daí, porque não tem franquia, então a luta é ainda maior, né? Então, quando eu vejo as pessoas dizendo aí no Brasil, assim, ou aqui, dizendo assim mesmo, porque faltou tal produto, caramba, me dá uma vontade de dizer assim, cara, vai para o Uruguai, né? Tu vai ver o que é lascado para fazer esse negócio. É força de E vontade. não, vocês estão passando o que a gente passou lá em 2014, né? Pois é, né? Então é querer acreditar, ter um sonho muito grande. Então, acho que todas as meninas que estão aqui têm esse sonho grande. Tem as meninas de Belém, né? Eu não sei se a Enya é de Belém, mas tem a Leia, tem a Fátima, tem a Zuleika, tem muitas meninas aqui, tem a Áurea, que agradeço a parceria, porque um evento online também não é fácil, né? Porque tu tem que estar correndo atrás das treinadoras, da sala, essas coisas todas. E é um risco, porque tu não sabe quem vai estar. Porque quando é no presencial, tu já tem uma galera que está ali juntinha, né? Já tem os líderes dando a maior força. Então, Kátia, Lorena, gratidão, 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 gratidão. Gratidão, Cláudia, gratidão a todas que estão aqui pela parceria. Contem comigo quando precisarem. E eu quero dar um aviso. No próximo dia 14 de dezembro, a gente vai ter a Adriane Santos, né, dando dicas de venda, tá? Então, preparem aí sua agenda, não percam. A gente já teve de antemão aqui a Vanice, que foi fantástica, dando dicas assim de organização, né, dando um sentido para a gente, porque às vezes a gente se perde, né? A gente pensa que venda é só vender, não, tem uma organização por trás muito importante, né? E com isso, todos os nossos treinamentos, não só de pérolas, mas os treinamentos nas APNs, em todos nos seminários, a gente não pode perder. A gente tem que estar aí, sim, sempre, sempre, sempre. Cadê a N? Cadê a foto? Vamos tirar a foto, gente? Põe coração Vamos. aí, abram seus microfones, agradeçam essa linda deusa da Vanícia, que foi... Parabéns, parabéns, poderosa. Parabéns, Vanice. E Obrigada. Catarina também. Parabéns, Obrigada, foi Catarina. sensacional o seu treinamento, amei. É só colocar em prática. Verdade. Maravilhoso. Essas Foi garotinhas maravilhoso. aqui. N já tirou a foto, quem vai tirar? É a N, né? É tu, N? Obrigada, Catarina. Obrigada. Amo vocês, contem com a Vanice, com a Kátia, com a Lorena. Bora se apoiar, meninas. Coloquem fotos, marquem a Vanice, marquem Coração, cadê meu coração? Obrigada, Catarina. Foi excelente, viu? Sempre nos proporcionando os melhores, as melhores. Nós somos as melhores, todas somos igualitas. Igualitas, eu não sei se Quando vocês precisam, viu, Catarina? Quando vocês quiserem um treinamento sobre planejamento, aí você me avisa que eu faço. Eu fiz um incrível sábado, domingo, não né? fala isso para mim, que eu aproveito qualquer coisa. Madrugada. Mas se precisar de um treinamento de planejamento, é só você me avisar, que aí eu faço com vocês. Opa, tá bom. Planejamento Tá de legal. Ótimo, Vamos maravilhoso. esperar. Muchas gracias. Viu? Tchau, galera. Beijo. Tchau, tchau. Meus amores, até a próxima. Boa noite. Parabéns, meninas de Quixadá, que estão aí Tchau. presentes. Gracias, gracias. Tchau.